Olá, bem-vindos a mais um podcast Maestro do Sucesso, o podcast que revela os bastidores de gestão e liderança das médias empresas do Brasil. Eu sou Marina Borges, sócia da Falcone e VP da MIDI, a nossa unidade de médias empresas. Olá, eu sou Rafael Silveira, diretor da MIDI e sócio da Falcone. Nós estamos aqui hoje com o Ricardo Ribeiro. Ricardo é diretor do Bosque da Esperança, Cemitério e Cremação. Ricardo, obrigada pela sua presença, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado a você, Marina, eu que agradeço o convite. Ricardo, a gente estava aqui batendo papo antes de começar essa gravação e o Ricardo cheio de histórias para contar. Você começou no Bosque da Esperança em 2020, né? Quando o seu pai ainda estava no negócio, né? Estava à frente do negócio. Então, você vem ali de uma família com mais 2 irmãos que são sócios do negócio, mas que não estão presentes. Isso. E foi quando vocês fizeram, talvez, a sucessão, vou dizer assim, das atividades principais que seu pai fazia para você. Conta pra gente um pouquinho como que tudo isso aconteceu. E a gente está falando dos últimos 5 anos, mas são tantos acontecimentos no Bosque da Esperança que parece que é muito mais, né? É verdade, foi muito intenso esse período. Na verdade, Marina, meu pai ele foi o idealizador do cemitério e o fundador, junto com outros sócios, mas ele nunca foi executivo. Então, ele sempre acompanhou como sócio majoritário e tal, não sei o quê, mas ele nunca foi executivo e nunca teve à frente lá do negócio. Então, a gente teve uma gestão profissionalizada desde o início, e ficou assim por 32 anos. Só que quando chegou em 2020, na pandemia, eu abordei meu pai e falei, rapaz, tá com 80 anos, eu não tenho ligação nenhuma com o cemitério, isso é um ativo relevante na nossa família, eu preciso me inteirar do que está acontecendo, enfim, meus 2 irmãos moram no exterior, né? Então ia cair no meu colo, ou seja, eu tenho que me estruturar aqui. E aí aproveitei a pandemia, me aproximei do negócio, e aí a gente descobriu uma série de incompatibilidades, porque o Bosque da Esperança ele era administrado em conjunto com outro cemitério da qual a gente é sócio, que é o Parque Renascer, estava contando para o Rafa mais cedo. Então, a administração era feita em conjunto. E aí, como tinha umas diferenças de participação societária nos 2 grupos, a gente chegou à conclusão que era melhor separar as operações. Tá? Não houve nenhuma mudança societária, não teve ninguém que saiu de sócio de um, entrou de outro, nada. Não teve mudança societária nenhuma. Mas houve uma mudança operacional. Então, hoje, né, desde 2020, os atendimentos são completamente separados. Então, a administração é separada, o atendimento a cliente é separado. São 2 negócios distintos, entendeu? Então, tinham vários serviços que eram oferecidos no Parque Renascer e não eram oferecidos no Bosque da Esperança. Então, como a gente é majoritário no Bosque da Esperança, falou, não, nós temos que colocar esses serviços aqui. Então, depois dessa separação operacional, a gente conseguiu fazer muitas coisas. Eu brinco que até 2020, o Bosque da Esperança era monoproduto, né? Eles brincam que o Ford é que falava, você pode escolher qualquer cor de carro desde que seja preto, né? Nós pode escolher qualquer produto desde que seja jazigo perpétuo, familiar. Então, hoje nós temos a funerária própria, nós temos cremação PET, nós temos plano, nós temos uma série de coisas que completam um leque de serviços, assim, porque cada família tem uma preferência, né? Ou mesmo dentro da mesma família, você tem várias preferências. Tem pessoa que quer ser cremada, pessoa que quer ser sepultada, enfim, tem várias preferências. Então, o papel do Bosque não é definir para o cliente, como a gente fazia antes, você tem que ir para sepultamento. Não é nosso papel. Nosso papel é oferecer alternativas para as famílias, né? E poder acolhê-las, qualquer que seja a preferência delas, né? Então... Ricardo, e a gente vê assim, nesses últimos 5 anos, com tantos, vou chamar tantos produtos novos que vocês lançaram, um crescimento também muito grande do Bosque da Esperança, né? E isso se deu a partir desse momento com a sua entrada, né? A gente estava ali num momento de pandemia, então que infelizmente a gente sabe, né, que houveram números maiores no mundo inteiro de sepultamento, mas a gente
coincide também, depois disso, para manter talvez o crescimento de vocês com os produtos novos e que foi depois da sua entrada, né? Isso, exatamente. Então, como que você chega fazendo essa quantidade de inovações, essa quantidade de lançamentos? O que você viu que faltava? Por que de colocar esses produtos novos no Bosque da Esperança? E como que foi essa discussão, se é que houve muita discussão com seu pai também, né? Para ter esse portfólio maior? Eu acho que o foco sempre foi o de oferecer aquela alternativa one-stop shop para a família. Um lugar de referência que a pessoa pode resolver todas essas questões que são difíceis de resolver. Ninguém quer pensar nisso, existe um tabu muito grande. A pessoa, né, assim, tem muitas pessoas que se preparam, mas tem uma parcela significativa da população que não se prepara com antecedência. Então, se você oferece um conjunto completo de soluções dentro da mesma alternativa, você consegue atender melhor o cliente. Então, esse norte sempre foi compartilhado pelo meu pai, pelos meus irmãos e tal, ele não estava sendo executado dessa forma. Então, eu entrei lá para poder executar dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a funerária, que era o que era mais fácil de implementar ali, e a gente já tendo um movimento de clientes para sepultamento, a gente já tinha os clientes para funerária também. Porque não faz nenhum sentido, né? Você tem que contratar uma funerária e contratar o serviço do cemitério no momento que é tão difícil para as pessoas, né? Ter que contratar diferentes fornecedores. Tanto que a gente tem muitos clientes que muitas vezes a funerária aborda o cliente dentro do hospital, sabe? E aí a pessoa fala assim, olha, podemos fazer e tal, me passa um orçamento, mas eu vou ligar lá no Bosque, porque eu tenho jazigo lá, nós vamos já programar, avisar que vai ter um sepultamento e tal. Quando a pessoa chega no Bosque, vê que consegue resolver tudo ali, muitas pessoas preferem, não, vamos resolver tudo aqui, muito mais fácil e tal. E a gente tem um ambiente super acolhedor e super digno para poder fazer esse tipo de coisa, porque no ramo funerário também você tem muitas variações, né? Então você tem lugares assim muito decentes e lugares assim muito precários também no mercado. Então a gente consegue manter dar um conforto para a família, né? Então, mas que é muito importante nessa hora, assim. Assim, nós temos, eu não sei te falar assim de cabeça, mas assim eu vou estimar que assim 20-25% das pessoas não pedem para o atendente escolher a urna, né? O caixão. É um negócio complexo, é um negócio difícil e tal, emotivo e tal. Então, a gente tenta oferecer esse apoio para tudo. A pessoa, o que a gente quer é que o cliente lembre assim, olha, na hora que eu tiver um problema de morte na família, eu vou procurar o Bosque, eu vou resolver meu problema bem resolvido, com qualidade, né, mais rápido possível e tal, com o maior acolhimento possível. Esse aqui foi o norte. Ricardo, existe muito tabu, né? Assim, igual você falando, 20-25% pedem para o atendente, uma pessoa que você não conhece, escolher a urna. E eu acredito que por desconhecimento. Eu acho que eu seria uma dessas clientes também que, por favor, você define para mim o que é mais adequado, né? O que você fala para esse público que não está preparado, que não, né? Como que a gente já deixar isso tudo muito organizado? Porque uma coisa é certa, todos nós vamos precisar do seu serviço algum dia na vida. Exatamente. Né? Então, como que a gente faz para deixar isso tudo muito organizado, para não ser uma surpresa que te pega em cima da hora e você precisa resolver isso num momento de tanta dor? Eu acho que é a iniciativa de alguém da família de olhar isso. Um produto que tem ajudado muito nesse processo, Marina, é o plano funerário. Porque o plano funerário ganhou assim, um destaque na mídia muito, muito bacana e tal. E as pessoas começaram, através do plano, a se programar um pouco. Então, o plano funerário, ele tem diversas modalidades, ele pode resolver 100% das questões ou parte das questões, mas quando a pessoa começa a olhar isso, já é um ótimo sinal e já é um bom começo, porque aí ela vai se deparar com as escolhas que ela tem que fazer. Nós fizemos um workshop uma vez com uma consultora aqui de São Paulo. No momento do falecimento, a família pode ter que tomar até 90 decisões.
é muita decisão pra você tomar quando você está psicologicamente abalado. Então, se você se organizar antes, você consegue deixar metade ou 2/3 disso encaminhado. Então, você se programa, toma melhores decisões, toma decisões mais de acordo, vamos dizer, com o conjunto da família. Porque às vezes, por exemplo, eu tenho 2 irmãos que moram no exterior. Se eu tiver que tomar uma decisão amanhã e a gente não tiver conversado, eu vou ter que resolver tudo. Depois pode vir um irmão meu e falar, pô, cara, não foi legal isso. Se você tem a oportunidade na família de conversar antes, né, as coisas ficam muito mais bem definidas e tal. Então, eu acho que Você fez um checklist dos 90 pontos de decisão? Nós temos isso lá levantado. Está divulgado em algum lugar? Eu tenho curiosidade de saber o que são os 90, né? Não, pois mas não está divulgado, mas isso é uma coisa que depois eu posso compartilhar com você. Eu acho que nós já foi Eu acho que você deveria compartilhar com o nosso ouvinte. Talvez muitas pessoas querem ter acesso aí ao checklist, né? Já entrar lá no Instagram do Bosque da Esperança, baixe o checklist. Vamos ser pragmáticos. Vamos fazer isso, mas são coisas básicas do tipo seguinte, vamos supor, meu tio faleceu, tá? Vai ser sepultado ou vai ser cremado? Ah, tá, beleza. Então, vamos supor, vai ser sepultado. Já tem jazigo? Quem vai comprar? É outra questão. Quem vai pagar? É outra questão. Vai ter obituário? Vai publicar? Qual jornal? Quem vai olhar? Quem vai escrever? Quem vai pagar? Quem vai escolher a urna? Então, assim, você tem uma infinidade né? São 90 decisões que tem que ser tomadas. Enfim, não tem como sair disso, né? Óbvio, dependendo das escolhas, pode ter menos ou mais, né? Mas realmente é um processo e é um processo cheio de decisões e que nem sempre a pessoa está na melhor condição psicológica para resolver aquilo, né? Então, o ideal é que as pessoas tentem se planejar antes. Foi boa essa dica sua de colocar isso disponibilizado para as pessoas, né? Vou providenciar. Essa é uma boa dica. Dá para fazer um e-book aí. É verdade. Para explicar para as pessoas que querem se planejar como fazer, né? E é interessante, só te interrompendo, porque as pessoas realmente têm um desconhecimento muito grande. Outro dia nós tivemos uma situação delicada lá no bosque, que uma família tinha comprado um jazigo e ela achou que ela tinha resolvido todas as questões funerárias dela. E ela comprou um jazigo, né? Ela não sabia que quando tivesse o falecimento ela tinha que fazer o serviço funerário, que é o transporte, preparação do corpo, a venda da urna, né? Que o pessoal chama de caixão, né? Na linguagem coloquial. Coroa de flor, essas coisas todas, a pessoa não sabia que tinha que pagar, e não sabia por desconhecimento mesmo, né? E quando foi orientada, ficou surpresa, não sei o quê, mas entendeu. Mas realmente é um assunto que ninguém gosta de ficar. Sim. Né? E eu acho que ainda tem um ponto, né, Ricardo? As famílias estão diminuindo, né? Então você está indo cada vez menos a velórios, porque as famílias são menores, então não é algo que está sendo tão frequente igual era nas gerações passadas, que fazia um pouco do dia a dia, né? Eu lembro que meu avô tinha 13 irmãos, então provavelmente teve uma década que teve velório quase todo ano. Isso. Então você acha que é algo que tem um pouco de tendência de mercado aqui no meio, né? Mas a gente tá falando de planejamento, mas eu fiquei curioso, na verdade, de você chega e implanta. Eu ia falar que é um turnaround da operação, mas na verdade não tinha uma operação, né? Vocês fizeram um split ali e teve que implantar uma operação. Isso. Como é que foi sua jornada antes? O que era o Ricardo antes de 2020 que claramente o preparou para enfrentar e ter esse sucesso nesse momento? Olha, eu entrei em 2020, então era de outra área. Eu me formei em engenharia civil, trabalhei na área com construção de estradas e obras públicas durante 8 anos. E mesmo antes de entrar, eu combinei com meu sócio que eu tinha um desejo pessoal de sair para fazer um MBA no exterior. E então deixei isso combinado antes, porque depois você fica sócio da pessoa, vai querer, né, trabalhando, olha, eu vou ali 2 anos, pô, não é legal, né? Eu avisei antes, tal, foi tudo combinado. E aí eu acabei conseguindo ser aceito na Universidade de Harvard.
que é né, muito famosa e tal, foi uma experiência muito bacana, então fiquei lá 2 anos, que só isso aí já dá um outro podcast, porque a primeira semana minha de aula foi o 11 de setembro. Então, assim, foi, né, só isso aí já é uma outra história, assim, bem interessante também. Mas, vamos dizer, lá foi onde eu tive a minha primeira, porque eu tinha formação de engenharia civil e tinha trabalhado na área administrativa, tinha feito já um curso de engenharia econômica, uma pós-graduação de engenharia econômica na Fundação Dom Cabral. Mas lá em Harvard, no MBA, foi a minha primeira formação mais robusta, vamos chamar assim, em todos os aspectos da gestão, né? Em aspectos como marketing, como pesquisa de mercado, que eu não tinha visto na engenharia econômica, coisas desse tipo. Então, e aí depois dessa minha passagem lá em Harvard, eu entrei para o mercado financeiro. Eu cheguei a trabalhar aqui em São Paulo, no antigo Unibanco, né, na gestora deles, na Asset, e depois consegui fiquei conhecendo uma pessoa em Belo Horizonte que queria montar uma Asset, e aí eu voltei para Belo Horizonte para montar lá, e aí fiquei nesse mercado financeiro de 2003 até 2020. Né? Na verdade, eu ainda continuo com essa atividade, só que eu reformulei ela assim, substancialmente, porque eu não ia poder me dedicar em questão de tempo mais na mesma quantidade. E o que foi até bom, porque eu vi que o mercado financeiro você tem que ter muito discernimento, mas tem que ter muita paciência. E você ficar ali na frente da tela o dia inteiro, você acaba fazendo bobagem. Então, o fato de eu me afastar um pouco acabou ajudando também esse lado financeiro. Então, mas isso aí tudo, Rafa, foi me dando visões e experiências de outras empresas que a gente já foi sócio, negócios que eu já toquei ou que outras pessoas, a gente estava envolvido, mas outras pessoas, né, à frente, e a gente vai aprendendo pelas conversas e tal. E aí, eu acho que quando eu comecei lá no cemitério, estava muito claro para mim o norte que a gente tinha que seguir, que era reforçar pessoas, continuar o acolhimento para valer, assim, a parte do cuidado com as famílias lá é um negócio muito dedicado. Só para você ter uma ideia, eu não tenho esse número para comparar com outros do mercado, mas ano passado nós fizemos mais de 3.400 horas homem de treinamento. Então, assim, é um número relevante. Sim. Né? Então, assim, é feito um investimento, é feito assim, existe esse valor lá dentro. E é uma coisa muito interessante, porque quando a gente consegue ajudar uma família, aliviar a dor da família e tal, a recompensa é muito grande, sabe? Você vê nos olhos das pessoas, as pessoas amam trabalhar lá. A gente fala assim que a pessoa ama ou odeia, né? Tem gente... Uma vez eu ofereci uma oportunidade para um cara que era porteiro, vigia assim, do meu prédio, que ia ser desligado, queria emprego. Falei, passa lá que a gente faz uma entrevista. Hora que ele ficou sabendo que era cemitério, ele nem foi. E tem gente que ama. E falou assim, gente, o fato de você atender e conseguir ajudar uma família é impressionante. No último evento de finados, que a gente faz um evento bacana de finados todos os anos lá, com palestras, com missas, é um negócio bonito, emocionante. 7 pessoas vieram me procurar em momentos diferentes do dia, agradecer pelo trabalho que a gente estava fazendo, 3 delas em prantos. Então, assim, é um negócio muito gratificante. Você vê que o trabalho todo que você está fazendo, que a equipe toda está fazendo, a dedicação, não sei o quê, que isso traz uma paz e um conforto para a família, sabe? É muito gratificante isso. Que legal. Ricardo, agora você entrou na empresa com o seu pai numa idade já avançada, né? Você citou que ele estava com 80 anos. Isso. Existe um arrependimento de não ter entrado antes? Por que demorou tanto para falar de sucessão? Por que você e seus irmãos, né? Você falou 2 irmãos morando fora. Acho que talvez também até dificultou de você, né, bem sucedido ali na Asset. Acabou entrando... Seu pai ficou muito sozinho nesse negócio, que é um negócio de família, por muito tempo, né?
Se pudesse voltar atrás, você teria entrado antes? Sabendo o que eu sei hoje, eu teria entrado antes, Marino. A questão é que a gente não tem como. É fácil olhar no retrovisor e tomar uma decisão diferente, né? Eu costumo pensar mais que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, sabe? Obviamente, se eu tivesse entrado antes, talvez financeiramente tivesse sido mais interessante, etc. Mas, enfim, eu acho que o importante é que a gente identificou as questões que estavam incomodando, que não estavam legais, conseguiu conduzir de uma maneira muito satisfatória e hoje nós estamos colhendo os resultados disso, sabe? Aquele negócio, né? Assim, não dá para voltar o tempo, né? Mas eu acho que eu fico muito feliz de ter conseguido isso. Eu brinco que foi a melhor coisa que aconteceu da pandemia para mim, foi essa aproximação minha no Bosque, porque eu não tinha isso antes, e então foi muito bom. Muito legal. Você falou aí dos produtos, né? E eu fico curiosa, quero falar um pouquinho do mercado pet. Tá. Fico curiosa porque acho que há 10 anos atrás, ou você vai poder me corrigir, praticamente não deveria existir cemitérios que aceitassem enterro para pets, né? E esse mercado é um mercado que vem crescendo absurdamente no Brasil, né? O quanto que isso já representa para vocês e olhando para o futuro, né? É um segmento que vocês querem investir cada vez mais? Existem lacunas grandes para serem preenchidas dentro desse segmento pet ainda? Olha, o segmento pet começou há pouco menos de 45 dias com a gente. Então, assim, a gente tem muito recente. Então, a gente tem muito poucos dados, mas o que a gente conhece de histórias de outros cemitérios e crematórios que fizeram esse movimento pelo Brasil afora, é que teve um resultado muito interessante. Aí a gente volta naquele norte que eu te passei anteriormente. O nosso norte é de poder oferecer para a família toda a tranquilidade e conseguir atendê-la em todos os aspectos do luto, né? Então isso inclui, obviamente, o pet, que hoje, né, assim, várias famílias consideram lá seu pet com um carinho danado e tal, quase um membro da família, Sim. gente, né? Sim. Então é uma coisa relevante no sentido da gente mostrar para o nosso cliente que a gente atende ele, a gente resolve essa questão para ele 100%, em todas as alternativas que ele quiser. Eu acho que tem uma lacuna muito grande, sim, porque muitas vezes as clínicas veterinárias e tal, elas não são muito transparentes com os clientes sobre a destinação do corpinho de um animal falecido, porque ele hoje é considerado lixo hospitalar. Então o destino final dele é o lixão. Uhum. É triste falar isso, e se você pensar, né, lembrar do seu pet e pensar, é uma coisa muito, muito chata, mas é uma coisa que é pouco divulgada. As pessoas tentam sempre amenizar, né, essa conversa e tal, mas é a realidade. Se você deixar lá na clínica, ela fala assim, não, a gente cuida de tudo para você. Tá, vai cuidar para você, mas não abre especificamente que vai pro lixão. E quando assim, a gente conversa com pessoas e a gente explica que a alternativa é essa, assim, todos escolheriam, assim, todos que eu converso escolhem a cremação, que é uma despedida digna, né, uma coisa muito mais higiênica, inclusive, e você tem toda uma condição de realizar a despedida, porque o luto é importante, né? Você vivenciar aquele luto, né? No humano a mesma coisa, você vivenciar aquilo ali é parte do processo seu de seguir em frente, né? Então, para o pet, guardadas as devidas proporções, dependendo do apego de cada família, é a mesma coisa, né? Então, no caso da cremação, você consegue fazer essa despedida e consegue também ter as cinzas ou coisa que você pode usar depois para uma lembrança, para um adorno, né? Tem gente que guarda as cinzas
em casa, tem gente que guarda, tem urnas que imitam pedras assim lindas, que colocam no jardim, tem gente que coloca em pingentes, em colarzinho, em pulseta, enfim, tem várias alternativas que é uma forma, ou são formas, né, das pessoas superarem isso e valorizar a lembrança do que foi legal, do que foi bonito, do que foi divertido, né, com os momentos com o pet, né, mesma coisa da família. Então a gente sempre tenta ir nessa linha de valorizar as memórias, de valorizar a história da pessoa, né, ou do pet, no caso. Então, assim, a gente tenta ressaltar o que teve de bom, as boas lembranças, que eu acho que é o que facilita as pessoas, inclusive, a superarem, né, os momentos mais complicados, né? Eu acho que a gente, escutando, Ricardo, a gente percebe aqui, primeiro, o quão importante é o papel do Bosque da Esperança no alívio de um momento de dor, né? Então, assim, como é que esse cuidado do cliente, né? Que o foco no cliente é que a gente escuta falar e tudo mais, ele vale para qualquer setor. Isso. Né? E na hora que você olha a abrangência de como que eu posso, dos 90 itens da decisão, de ter soluções para as famílias, independente das configurações delas, né? Eu tentar dar esse alívio de dor, como ele é relevante, né? E voltando numa visão de negócio, né? Imagino que para a gente estar aqui conversando de ampliação de portfólio, né? Nós estamos falando assim, construção de um crematório, isso foi um projeto, isso não foi assim, com certeza. Time, amanhã constrói um crematório, daqui a 45 dias tem o nosso primeiro cliente, então não foi tão simples assim. Claro. Qual foi o momento mais desafiador nessa jornada aí, desses 5 anos aí, em que você monta essa operação e começa a ampliar o leque dela? Rafa, interessante essa pergunta. A gente teve vários momentos desafiadores, alguns de menor escala, vamos chamar assim. Eu brinco que o primeiro desafio que a gente abraçou lá foi a flora que a gente tem dentro do cemitério. A preocupação nossa maior com a flora, primeiro é o seguinte, a gente não tinha dado nenhum. A flora era terceirizada, a gente cobrava um aluguel, recebia um valor fixo por mês. Eu não tinha noção de quantas coroas de flor eram vendidas do bosque, por que preço, não tinha noção de arranjo de flor, a gente tinha zero informação. Então nós tivemos que tomar decisões estratégicas e gerenciais assim, com informação zero, né? Então, óbvio que você se baseia em outros players de mercado para tirar referências, etc. e tal. Você não entra no escuro, mas efetivamente a gente tinha nenhuma informação daquele business, daquele negócio local em Belo Horizonte, naquela localidade, né? Então, esse aí foi o primeiro desafio. E o mais importante para nós, além da parte econômica do business da Flora, é a parte de encantamento, porque ela é um ponto de contato com o cliente muito grande. E nós conseguimos, foi o primeiro ponto nosso que a gente conseguiu elevar o nível de uma forma muito substancial, né? Então, até a minha entrada, por exemplo, acho que nunca tinha entrado uma orquídea lá na Flora do Bosque. Hoje a oferta é muito diferente e tal. Então, através desses acessórios, vamos chamar assim, você vai mostrando para o seu cliente também o nível de qualidade de serviço que você oferece, o nível de carinho, etc. Aí a gente começou um trabalho de oferecer a toda a família enlutada, a gente oferecia uma orquídea com um cartão escrito, manuscrito por uma pessoa do bosque, do atendimento, né? Então, assim, a gente sempre prezou por isso. Então, essa questão da flora foi um primeiro desafio, assim. Agora, o maior desafio foi exatamente no crematório que você citou de exemplo ali, porque a Prefeitura de Belo Horizonte publicou um edital de credenciamento. Credenciamento é a figura das leis de licitações para quando você pode contratar mais de uma empresa para fazer a mesma coisa. Então, a figura é a seguinte: todos que se enquadrarem nessa condição podem se habilitar a fazer um crematório. Só que a condição que exige na legislação municipal de Belo Horizonte é que seja dentro desse cemitério público ou particular. No caso, a prefeitura estava licitando para os cemitérios particulares, os públicos depois ela vai fazer. Então, são dois cemitérios privados de Belo Horizonte, então nós entramos e participamos da licitação, e o edital
ele preconizava lá que depois de homologado o credenciamento, você teria 12 meses para poder estar com o crematório iniciando as operações. Ora, um processo complexo desse, que já tinha demorado 30 anos para acontecer, não sei o quê. Então, se a gente falhasse num prazo desse, os próprios concorrentes poderiam vir em cima da gente e cancelar o processo ou tirar a nossa habilitação, tirar a nossa licença, né? Então, foi um período muito tenso. E aí nós fizemos uma primeira reunião para poder reunir pessoal de meio ambiente, arquiteto e uma pessoa responsável pela parte de condução nas autorizações da prefeitura. Eu comecei a reunião e falei assim, gente, nós temos 9 meses para pôr um crematório para funcionar. A pessoa levantou da mesa e falou assim, você esquece. A prefeitura de Belo Horizonte hoje está gastando de 1 ano e meio a 2 para aprovar qualquer projeto. Para aprovar o projeto. Aí nós ficamos assim, não é possível. Como a licitação era da própria prefeitura, a gente podia entrar numa linha de jurídica, de não sei o que e tal, não sei o que, mas não é o tipo de relacionamento que você quer desenvolver com o seu poder concedente, enfim. E aí nós fomos buscar internamente lá e conseguimos, porque a licença da prefeitura exige 1 ano e meio a 2, é para aumento de área coberta. Então, nós fizemos o crematório nosso dentro de uma área que a gente já tinha. Então, nós tivemos que fazer uma reengenharia interna de processos para poder reorganizar outras atividades lá e conseguimos construir o crematório e atender o prazo do edital. Então, faltou quanto tempo do fim? Foi um dia? Não, faltou. Nós conseguimos com uns 2 meses de antecedência, 2, 3 meses de antecedência. Mas foi tenso, porque você não tem domínio de todas as peças, e aqui no Brasil tudo que você contrata geralmente para fazer obra atrasa, né, normal e tal. Então a gente ficava muito tenso com isso, porque era muito perigoso, ou seja, era questão de perder uma licença que gastou 30 anos para ter e podia não ter nunca mais, né? E o mais recente desafio agora foi que nós assumimos a cafeteria lá do cemitério, que são negócios, aspectos assim, menores do negócio, mas eles interferem muito na experiência do usuário. Sim. Então, muito interessante, porque a gente não está acostumado, assim, eu não tinha a menor ideia de quantos pão de queijo vendia lá, entendeu? Então, a gente agora começou a ter esses dados e começou a ter mas o mais importante para nós é que a repercussão perante os clientes tem sido muito positiva, sabe? Então a gente viu que a gente conseguiu transformar um ponto ali de atrito num ponto de encantamento, sabe? Estamos trabalhando para isso, mas os primeiros resultados já são maravilhosos. Então, os desafios são muito dessa natureza. Assim, no caso do crematório, que foi o mais importante, era uma questão de prazo, por uma regra do edital, e os outros pelo desconhecimento do specifics ali do negócio. Ou seja, eu não sei o volume, como é que eu vou estimar custo, receita, etc. e tal. Então, a gente obviamente, se cercou de alguns cuidados, etc., mas resolvemos encarar o problema para poder... Tem que resolver, você tem que dar para o seu cliente aquela experiência, né, mais sem problemas. Né, no momento difícil, toda coisa negativa pode ser amplificada em muito. As positivas também. Sim. Né? Mas então a gente... Eu brinco que, assim, né, até para os ouvintes aqui, o cemitério é uma empresa como outra qualquer. Né? A gente tem lá vendas, tem administrativo, tem cobrança, tem financeiro, tem tudo, tem marketing, tem tudo. Mas a gente trabalha com aspectos mais delicados. Então, o nível de atenção que a gente tem que ter, o nível de paciência e de às vezes, de ter a segurança de entender que às vezes um cliente está exaltado, mas ele está passando por um momento difícil. Você às vezes engolir uma coisa que o cara falou ali, e isso é um aspecto relevante do nosso negócio, e é muito... Por isso é que a gente investe tanto nessa questão de equipe, essa coisa toda, para poder ter a equipe sempre apta a acolher, né?
Muito legal, Ricardo, porque assim, para a gente fica muito claro que o mais importante para o Bosque da Esperança é o acolhimento das famílias em um momento de dor, em um momento que é muito especial. E isso fez com que vocês tomassem decisões de verticalizar, né? Então, entramos com a funerária, entramos com a floricultura, vamos entrar com a cafeteria, né? Para que essa pessoa não esteja nenhum ponto de atrito com fornecedores seus, né? Isso, que eram fornecedores seus e que impacta direto no seu negócio. Exatamente. Hoje nós temos muito mais domínio de todas as etapas de contato com o cliente. E você estava contando pra gente que mais de 3.000 horas homens de investimento em treinamento para o seu time, né? E a pergunta que eu quero dizer é, porque fica muito claro que isso foi tudo mudanças na gestão, né? Foi tudo muito bem pensado, não tem nenhuma decisão sendo tomada ali, talvez de forma empírica. Como que foi levar gestão para o seu negócio? E o que você acha, né? Assim, o que mudou? Porque a gente tá falando aqui já de 4 anos, né? Junto de trabalho. O que hoje, quando você olha para as empresas que ainda não tem uma gestão tão profissional e não olha com tanto carinho, talvez para todos os números, né? O que esse aprendizado te trouxe? Olha, trouxe várias lições. Algumas delas é que equipe é fundamental, né? Então você ter as pessoas certas nas atividades certas, pessoas engajadas, dedicadas, motivadas e com liberdade e instrumentos para poder desenvolver o trabalho, isso é fundamental. E é muito, assim, é também fundamental você ter dados, você ter estrutura de dados e condição de fazer análises gerenciais sobre esses dados, né? Que era uma dificuldade também grande que a gente tinha lá, que a gente tinha um sistema que foi desenvolvido há 30 e tantos anos para o Bosque, mas era um profissional que tinha desenvolvido o sistema, deu assistência esse período todo e tal, não sei o que, mas se acontece alguma coisa com essa pessoa amanhã, qual a continuidade que você tem desse software, né? Então, isso era um ponto estrategicamente vulnerável da empresa. Aí a gente fez uma troca de sistema lá e isso foi muito penoso. Vocês sabem, pela experiência de vocês com outras empresas aí, que isso é sempre muito penoso, você mudar todo o processo, né, da empresa. Então, mas eu acho que é muito importante você ter esses dados. Inclusive, essa mudança de sistema atrasou um pouco o nosso trabalho lá com a MID, porque a gente tinha uma dificuldade maior de dados, então agora nós estamos com ferramentas melhores para poder traçar as coisas. Então, mas eu acho que esses dois aspectos que eu chamaria assim, de mais relevantes, a questão de ter dados e de você conseguir ter uma equipe adequada para aquilo que você está fazendo. A gente demorou um tempinho para poder colocar as pessoas certas nos lugares certos. Isso eu vejo hoje que isso é muito importante, né? Ricardo, você falou de dados aqui ao longo de vários momentos da nossa conversa, né? Que quando você assume ali a questão da floricultura, eu não conseguia estimar qual que era o volume, né? Eu também não conseguia estimar o volume de pães de queijos que eu vendia por dia. Ou seja, isso está muito claro que você tem um mindset, um modelo mental de tomar decisão com base em dados, né? Fatos e dados, né? E até essa migração de RP aqui, que também é algo que é uma dor dos nossos clientes, né? Da gente ter as informações corretas para as melhores decisões, né? E a gestão proporciona isso. Sobre os dados, a gente estava até conversando antes sobre canais de aquisição e tudo mais. Conta mais um pouco pra gente como é que essa jornada de aquisição se transformou, né? Porque em tese a gente está falando de jazidos, eles são familiares, mas tem novos clientes. Como é que é essa relação, a gente entrando ali no processo comercial? Rafa, é interessante essa pergunta sua, porque aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Quando eu comecei a ir lá no Bosque, ainda antes de definir a separação operacional, eu estava indo lá para aprender e pesquisar, né? Aí eu
eu arrumei um espaço para eu trabalhar ali perto da área comercial. Aí eu cheguei, olhei as baias todas organizadinhas, todas divididas. Sabe quando você olha assim, aí você olha de novo, cadê os computadores? Ninguém tinha computador. Isso em 2020. 2020. Isso em 2020. Tinham 19 vendedores, todos com papel, caneta e um telefone. Só a supervisora tinha um computador. O contrato, em 2020, o contrato era assinado com carbono. Esse nível que a gente pegou. Por isso que eu falo que o boss estava atrasado, né? Então, assim, a mudança que a gente fez lá foi significativa, porque às vezes as pessoas não se dão conta de como que estava, né? Então, hoje o processo é completamente diferente, é tudo com o uso de CRM, né, métricas de Google, de redes sociais, etc. e tal. Então, assim, a coisa evoluiu muito nesse aspecto. E agora, né, já vinha sendo um foco nosso essa área de vendas, mas agora, né, de uns tempos para cá, já tomou uma dimensão maior e um foco maior, porque a gente está querendo tornar a área de venda mais robusta, porque como a gente tem hoje um número maior de produtos, a gente precisa também se estruturar melhor para poder oferecer todas essas alternativas, divulgação, etc. e tal. Então, é um trabalho muito interessante. Mas é bom porque é o seguinte, a gente consegue, com tecnologia hoje, com Google, com palavras-chave, aquelas coisas todas, você consegue direcionar a sua comunicação para a pessoa que está buscando esse assunto, né? Porque é o típico do assunto que se você coloca de uma maneira muito pulverizada, corre o risco de você incomodar, né? Então, essa questão do digital ajudou demais nesse aspecto, você consegue direcionar e focar na pessoa quando ela está pronta para ouvir aquele assunto, vamos dizer assim, né? Então, o processo comercial, ele evoluiu muito, mas ele ainda está, assim, eu acho que ele ainda está na metade da jornada, assim, tem muita coisa para fazer ainda, e que deixa a gente muito animado. Eu acho que um dos fatores também, voltando, Marina, o que você tinha perguntado antes, acho que um fator muito importante é você estar aberto à mudança, sabe? Porque se você... a quantidade de coisa nova que a gente topa escutar e eventualmente implementar lá é relevante, sabe? Então, se você está acostumado com métodos que você já vinha fazendo e tal, e você não se dispõe a mudar aquilo ali, a sua empresa vai ficando engessada e tende a ficar mais obsoleta, né? Então, esse aspecto também é um aspecto interessante. Aí volta na questão dos dados. Vamos fazer diferente? Vamos. Pô, mas nós temos dados para cercar, de saber, olha, isso aqui é seguro fazer, isso aqui, enfim, né? Quanto mais dados você tiver, mais você entra nesse desconhecido mais seguro, né? Então, é muito importante essa parte. Ricardo, você comentou que existe, né, às vezes, dependendo da agressividade comercial, isso pode incomodar. E vai incomodar porque nós estamos falando de um cemitério, muitas vezes, né? Exato. Então, a gente sabe que existe muito tabu ainda. Isso. E como lidar com esse tabu? Porque, como você falou, é uma empresa como qualquer outra. Isso. Tem que ter um comercial, né? As pessoas precisam fazer a divulgação de que o cemitério existe e vender os planos. Eu diria até que, eu fico pensando assim, deveria ser até mais agressivo para a gente tomar as decisões num momento de lucidez completa e sem estar com o emocional abalado, né? Para que a hora que chegar este momento, você não tenha que tomar muitas decisões. E muitas vezes as pessoas acabam não tomando a decisão porque não tem nem conhecimento. Exatamente. Né? E todos nós precisamos tomar algum tipo de decisão nesse sentido. Exatamente. A abordagem é muito nesse sentido, Marina, da prevenção, do estar preparado, né? A mesma coisa, você fala assim, você faz seguro do seu carro? Você se preparou para que você está comprando uma proteção aqui. Você tem um plano funerário? Ou seja, se você tiver... Você tem, pelo menos a quem recorrer, olha, isso aqui já está... E o seguro do carro a gente espera que não, né? Mas você pode não ter um acidente, agora morrer todo mundo vai. Pois é, exato. Então, assim,
a gente vai muito nessa linha. Tem um caso engraçado de um vendedor nosso, muito experiente, muito antigo, que ele falava, se ele abordava as pessoas no telefone, o potencial cliente, falava assim: ô Rafa, Papai do Céu, quando traz a gente para o mundo, avisa com 9 meses de antecedência. Você tem tempo para se preparar, arrumar o quartinho, fazer tudo direitinho. Quando ele chama a gente de volta, ele não avisa, não. Se você não tiver preparado, né, você é pego de surpresa e além de ter que tomar as 90 decisões de cabeça emocionalmente abalada, você vai acabar pagando mais caro, fazendo coisas menos legais, menos desejáveis, né? Então, assim, mas então a venda preventiva, vamos chamar assim, né? Ela é muito nesse sentido, de reforçar realmente que a pessoa tem que se preocupar com aquilo. Mas é interessante que nós temos uns casos assim que eu, antes de entrar no Bosque, eu não imaginava. Nós temos vários clientes, um número bom de clientes que são mulheres que compraram com a gente produtos e que nem o marido sabe que elas compraram o produto. E como é que eles descobrem? Descobre quando acha papelado ou quando a pessoa está próxima de um momento e tal, não sei o que, e divulga. Mas o tabu é tão grande na sociedade que às vezes a pessoa tem dificuldade de conversar dentro de casa. Entendeu? Chega a esse ponto, é muito curioso. É o tipo de coisa que normalmente, você tratando de gestão, você não lida com esse tipo de desafio, né? Sim. Né? Você quer comprar um iPhone, você quer comprar um carro, você quer comprar uma cerveja, né? Então é um serviço que você compra e não expõe, né? E não mostra, né? Você tem vergonha de falar que comprou, né? Você não vai falar assim: olha, eu comprei o Jazigo ontem, pô, não é aí, né? Mas é muito interessante que você vai vendo que, obviamente, tem pessoas que já são mais predispostas a se planejar, etc. E a gente está tendo um bom resultado porque as pessoas estão que visitam lá o Bosque, seja em velório de terceiros, né, de amigos, parentes e tal, e ver como que está bem mantida, as novidades que a gente tem lá, que está muito bem estruturado e tal. E isso tem trazido para nós um aumento gradual de venda, sabe? Então, mostra que o trabalho está na direção certa, né, Maria? Muito bom. E quais são os planos para os próximos anos? O Bosque tem planos de expansão, né? Qual que é o sonho grande? O que vocês estão conversando aí nas conversas de estratégia? Olha, o nosso, vamos dizer, o sonho grande, a gente tem certeza que a gente quer expandir, tá? Mas nós estamos ainda na fase de maturar ativos que a gente já tem na base para rentabilizá-los, como, né, eu cito agora os 2 crematórios, o Humana e o PET, que ainda tem uma jornada, um caminho a trilhar aí para poder ficar tranquilo. E temos outros ativos lá, por exemplo, como estava comentando com vocês antes aqui, uma sala de projeção mapeada que a gente fez, que é uma despedida assim belíssima, e a gente é o único cemitério de Belo Horizonte que tem esse recurso dentro do cemitério, e tem causado um impacto assim, muito positivo com as famílias. Então isso é outra coisa que a gente espera maturar assim, com o tempo, e aí nos capacitar internamente nos processos de gestão, e aí vocês ajudam a gente demais, para que a gente tenha a coisa mais na mão possível, e até quanto mais a gente caminhar nessa gestão organizada, vamos chamar assim, mais isso nos capacita a ter outros desafios aí, de ter outras unidades, enfim. Nós estamos com certeza abertos para isso, sim. O sonho grande acho que passa por isso. Muito bom. Acho que nós estamos chegando aqui no fim, né? Acho que queria te agradecer, Ricardo, por ter batido esse papo com a gente, tá sendo nosso parceiro, assim, a gente tem orgulho de fazer um pouco parte dessa história, né? E foi um prazer te receber, né? Eu acho que em nome nosso aqui foi ótimo, não sei
Conta pro ouvinte onde que ele encontra aí, né? Eu, por exemplo, acho que depois dessa conversa eu quero conhecer os 90 itens, eu quero me programar, né? Para tomar decisões num momento que eu não esteja emocionalmente abalada. Onde aqui que o ouvinte, que é um futuro cliente, né? Esperamos, né? Que queira se programar e se planejar, possa encontrar aí, né, mais informações, né? Ninguém tá querendo comprar o produto, né? Final já, né? Mas ninguém quer virar usuário. Né? Ninguém quer virar usuário. Acho que comprar o produto é diferente. Não quer virar usuário rápido. Mas é importante, acho que as pessoas saberem, né? Eu acho que existe muito desconhecimento. Onde que as pessoas ficam sabendo mais dos produtos e interagindo mais, possam interagir mais com vocês para ter mais conhecimento? Eu acho que a principal referência é o nosso site, Bosque Esperanca, né? .com.br, e as redes sociais também. A rede social é mais rica em termos de atualização e de vídeos. E tem algum atendente que a pessoa pode bater um papo? Falar, eu tô com dúvida, eu não tô perdendo ninguém nesse momento, mas eu queria que... Tem para todas as situações. Se estiver perdendo uma pessoa na família, infelizmente no momento, tem também a pessoa para dar o apoio. Eu acho, Maria, muito importante a pessoa parar um minutinho e pensar o seguinte: qual a empresa que parece, né, prestar um serviço, um trabalho mais na linha que eu desejo? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, contratando empresas, acha que o problema tá bem resolvido e a gente sabe que não tá, sabe? E isso vai trazer mais dificuldade, mais problema na hora H, na hora que a pessoa tem que tomar as 90 decisões, não sei o que e tal. E isso, infelizmente, acaba complicando as coisas. Então, eu acho que o mais importante é a pessoa se pesquisar, né? E aí, para isso, as referências, obviamente, principais são o site e redes sociais, mas tem telefone, tem WhatsApp, tem a pessoa entrando no site, ela acha todos esses canais lá, mas realmente é uma coisa que as pessoas deviam se parar um minutinho para pensar, porque é o que você falou, a gente ninguém vai fugir disso, né? E é melhor estar preparado, com um parceiro, vamos chamar assim, que você confia, que você tem tranquilidade, do que, nesse momento, ter que sair procurando um parceiro e poder cair na mão de um parceiro que não é aquilo que você queria, é outra dor de cabeça, né? Então, eu acho que essa pesquisa é muito importante. E, obviamente, toda vez que a pessoa estiver envolvida com alguma coisa de luto, seja, né, visitar, às vezes, um velório de um parente, ou de, por exemplo, né, pai de um amigo que faleceu, você vai visitar lá, vai cumprimentar seu amigo, etc. Observar, entendeu? Olha isso aqui, como é que é esse lugar aqui? Esse lugar é um lugar bacana, estou vendo um atendimento bem feito, é bonito, um lugar bem mantido, né? Então, a gente, no nosso dia a dia, lógico que a gente não tem contato com isso todos os dias, com tanta frequência, mas nessas oportunidades é bom as pessoas irem prestando um pouco de atenção e pensando na sua situação. Pô, olha, aqui é um lugar que eu acho que eu acho bacana. Né? É isso que eu falei com você, que isso tem aumentado as vendas à medida que pessoas vão visitar lá. Elas estão vendo que é um lugar que elas se sentem bem acolhidas então eu acho que essa é a maior dica. Agora, para pegar informações específicas, eu recomendo o site e as redes sociais, né? Muito bom. Então, eu quero te agradecer, Ricardo, muito obrigado pela sua presença. A gente tem um carinho enorme, né, com a nossa parceria. A gente está aqui mais do que na torcida por mais resultados do Bosque da Esperança. Queria deixar aí você dar uma mensagem final e falar um até logo com o nosso ouvinte. Tá bom. Eu que queria agradecer a oportunidade, acho muito bacana esse canal que vocês criaram para compartilhar experiências e tal, acho muito legal. E eu queria agradecer também e deixar aqui meu testemunho do trabalho da MID, que eu lembro quando eu fiz a contratação inicial, eu tinha uma preocupação muito grande eu não lembro quem era mais o
o executivo de conta que estava falando comigo, mas eu tinha uma preocupação muito grande perguntando se vocês eram mão na massa. Se vocês entravam ou se era aquela punhada de PowerPoint que julgava, mandava no e-mail e soltava gente doido lá, que a gente não tinha nem condição de absorver se fosse dessa outra forma. Então foi realmente uma parceria assim, muito positiva para a gente reconhece isso e esperamos que a gente consiga levar isso ainda muito tempo, porque a gente tem muita coisa para fazer. Mas muito obrigado pelo apoio até aqui e parabéns pela iniciativa. Ficamos muito felizes. Obrigada, Ricardo. Obrigado a vocês. A você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, pode acompanhar este e os demais episódios no nosso YouTube e também nos demais agregadores de podcast. Obrigado pela sua audiência e até o próximo. E um último pedido, curta se você gostou do conteúdo, faça o seu comentário, compartilhe e nos vemos num próximo episódio com histórias de sucessos impressionantes como essa.